Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. E hoje o bate-papo vai ser muito interessante para você que é mãe, que tem filhos, que tem que conciliar a maternidade com o trabalho, com tudo, porque nós temos uma convidada especial aqui, que é a Mônica Prado Braz. Ela é psicóloga e a gente já estava aqui nos bastidores contando algumas histórias. E chegou uma hora que eu falei para ela, eu sempre falo, né, para as convidadas, vamos parar por aqui. O Fabrício falou, para que essa história está ficando muito interessante, a gente tem que contar ao vivo. Então, vocês vão conhecer hoje a minha convidada, a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho da sua história, do seu conteúdo aqui com a gente hoje. Joia, obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Nossa, maravilhoso estar aqui com você. Dei uma olhada, assisti os episódios, achei fantástico. E esse tema jornada múltipla é o que a gente vive, né? É, é, Então, achei fantástico e quando o Fabrício me falou, já aceitei, achei muito bacana. Tô aqui para a gente bater bacana. um papo e conversar sobre o que você quiser e o que as pessoas Com interessarem. certeza. Não, e eu tenho certeza que tem muito assunto interessante que eu sei que eu tenho interesse, mas que as mulheres que estão nos assistindo vão se identificar. Então vai ser algo muito bacana. E por isso já vou pedir para você seguir aqui para quem, porque muita gente assiste e não se inscreve. Então se Aham. inscreve aqui no nosso canal já. Ó, já curte o vídeo, você nem sabe o que a gente vai falar, mas você sabe, confia em mim que o assunto aqui, o bate-papo de hoje é interessante. Então curte esse vídeo e acompanha a gente aqui que ao longo do episódio você com certeza vai poder deixar seu comentário, vai compartilhar com amigas e vai se beneficiar do que a gente vai falar hoje aqui, né? Bom, vamos Joia. começar. Você estava me contando a sua história aqui. Eu queria que o pessoal. Eu quero terminar de ouvir essa história, mas eu queria que você contasse um pouquinho quando você começou a psicologia, que você queria, mas não era uma coisa que as pessoas acreditavam muito lá atrás. E aí É. você acabou fazendo vestibular de direito, foi chorando fazer esse vestibular. É. Conta um pouquinho pra gente essa história, porque eu quero que você continue, eu quero Então, ouvir ela. Cláudia, então, assim, eu venho de uma família muito grande, né, assim, meus pais tiveram 12 filhos, eu sou a 10ª, né, 11ª. E mulher ainda, né? E É. mulher, então, era uma família, assim, com muito conservadorismo, né, especialmente com relação às profissões, né, como eu estava te Uhum. contando. E eu descobri a psicologia na minha adolescência, com uma amiga nossa, assim, nós éramos um grupo de meninas, né, e aí uma delas fazia psicoterapia. E eu ficava curiosa para conversar com ela, porque ela nos contava algumas coisas da terapia, eu ficava Mas era chique, né? É encantada. bom, não sei, não era tão chique, porque a É, galera não via era como um pessoa que tem um problema, sei lá, psicológico. nossa, isso há quase 40 anos atrás, né, É, então, assim, era uma realidade não muito próxima de todas as pessoas. A psicologia é uma ciência já de muitos, né, sim. centenária. Mas, assim, naquela época ainda não se falava muito disso, tinha muito preconceito ainda com psicologia e tal, né, as pessoas diziam: "Ah, é pra gente esquisita, é pra gente Sim, doida", né. sim, pra gente louca. Mas eu me encantava com aquilo, sabe. E aí, né, fui falar pra minha mãe, falei: "Mãe, quero fazer terapia", ela: "Que isso, minha filha?" O que que Terapia, tem uma pia ali, ó, pra você lavar a louça, é, é mais ou tipo menos assim. isso. Aí ela, né, ela não sabia também o que que era, eu expliquei mais ou menos pra ela, mas ela achou que eu não precisava e que estava tudo certo, né. Eu falei: "Bom, tá bom, segue a vida, né". E aí os meus irmãos todos foram pra área financeira, trabalhavam em banco, empresários e tal, e Como estudar eu pessoas, né, é, era e aí negócios, chegou a né. minha época do vestibular, né, eu falei: "Ai meu Deus, e agora? Eu quero fazer psicologia", mas eu até ali não tinha falado nada pra ninguém, então eu ficava bem Ela quietinha. só pra você. Meus irmãos faziam economia, administração de empresas, contabilidade e tal. E eu esperando minha vez, né, até o dia que eu falei: "E aí?" Eles todos, né, me perguntaram. Meu pai morreu, eu era pequena, né, eu tinha 9 anos de idade. Os Então os irmãos que meus irmãos assumiram. meus irmãos, aquela família patriarcal, né, os meus irmãos meio que assumiram, assim, a educação dos filhos menores, né, dos irmãos menores. E aí minha mãe trabalhava, sempre foi do lar e tal. E aí os meus irmãos, né: "E aí, Mônica, o que que você vai fazer?" Moniquinha, né, me chamavam na família ainda. E aí eu disse: "Vou fazer psicologia". "Como assim vai fazer Nossa, psicologia?" lá vem. É, então: "Você vai morrer de fome, onde já se viu isso? Você vai trabalhar de quê? Aonde que trabalha psicólogo? Onde você já viu emprego de psicólogo?" A gente não, né, então assim, nossa, e aí eu não sabia explicar para eles também, mas eu tinha uma vontade muito grande. E aí, assim, eu sei que eu fiz 2 vestibulares contra a minha vontade, um de economia Ah, você chegou a e fazer outro economia eu também. fiz vestibular, né, porque é aquela pressão psicológica toda esses meninos Sim, não fazia terapia, eu sim. tinha que É, ir então, para eles não algum faziam lugar, terapia, né. é É. verdade. E aí eu tive que dar conta daquele jeito. Aí fiz vestibular, mas graças a Deus não passei de propósito, né, ali, eu meio Deu um foi jeitinho. sério ali o dia, eu fiquei nervosa no dia da prova, fui fazer na Unicuritiba, né, hoje nem tem mais, mudou tudo.
Mas era o vestibular, assim, era a faculdade de direito mais conceituada, né. Uhum. E eu fui lá fazer o vestibular, mas assim, literalmente, né, caía lágrimas em cima, assim, de Chorando. nervoso e de eu pensativa que eu queria E o fazer medo o de que eu passar, né? precisava e o medo de enfrentar as pessoas, né. É, e o Sim, medo de passar, eu falei: o "Vai que medo eu de passo passar. esse Aí eu negócio, vou eu tô falar o quê, né? lascada, né". Enfim, então eu ficava muito assustada com a reação da minha família, né, porque Sim. era muita gente, né, aquele monte de É, irmão, e a minha mãe opinando contra, né? eu era mais nova, né. Enfim, então, aí graças a Deus não passei. Aí fiz vestibular de economia pra na federal, né, no mesmo ano, graças a Deus também não passei. Não passou. Seria uma péssima economista, uma péssima advogada. E aí o outro ano eu falei: "Não, eu vou trabalhar, vou pagar meu cursinho e eu vou fazer a minha faculdade". E foi assim, aí fiz cursinho, passei super bem, fiz na PUC daí, né, continuei trabalhando, porque da federal não podia trabalhar, eu queria pagar minhas contas, fazer minhas Hum. coisas, fui me virando. Até por E conta desse aí perfil, não sei como que é hoje, mas o próprio perfil patriarcal, eles são os provedores, mas também você não tem a liberdade da escolha, né? exatamente. É, então a gente ficava dentro de um modelo muito fechado, né. Os Uhum. meus irmãos são irmãos, né, eles são bem-sucedidos no que eles fazem, gostam do que fazem e tal, mas eu não me identificava com aquilo. Sim, Então ali já me chamou a atenção, assim, para essa questão da dinâmica familiar, como que as coisas funcionam, sim, como que isso chega nas crianças, como que isso chega nos adolescentes, né, e sim. como que essas pessoas lidam com isso. E aí ele já comecei a fazer uns links com a minha família, né, e a psicologia. Já trouxe os cases ali pra É, embora eu tenha, né, Cláudia, o meu primeiro trabalho foi em banco, né, porque eu precisava pagar minha Ah, faculdade. Aí eu sim. fui, veja Você só, né. foi, né. É É, eu porque, claro, né, fui. eles queriam o seu bem, obviamente, a gente É, sabe que não é uma questão de vai fazer só porque a gente quer, eles que e isso, na eles cabeça deles era o que eles faziam, que era o que eles achavam que era o exatamente, melhor. porque dava, né, o que te sustenta bem e tal. E aí sei que eu fui trabalhar em banco para poder pagar minha faculdade. Sim, Deu tudo certo, me formei e tal, e aí no último ano da faculdade eu optei por me desligar, né, daquele trabalho que não era o que eu queria, era só para mas me dedicava, tive resultados positivos no que eu fazia lá no banco e tal, enfim. Mas eu optei por essa área também, porque eu trabalhava meio período só, né. uhum. Então eu trabalhava meio período, fazia faculdade de manhã e à tarde eu ia para o banco. E aí deu tudo certo, né, me formei, aí depois me formei já comecei a estudar, me especializar. Criança sempre foi o meu foco principal de estudo, de trabalho, desde o tempo da faculdade. Uhum. Nos primeiros atendimentos clínicos, eu lembro que vinham, né, chegava era por vez, né, lá na clínica de psicologia da PUC, era por vez do estagiário, chegava os pacientes, né, chegava minha vez, era sempre criança que era pra atender. Caramba. Ah, sim, que eles iam Meu passar. estágio todo foi com crianças e adolescentes. Eu fui ter Sim, experiência com psicoterapia de adultos depois, né, que eu saí da faculdade e tal, mas eu adorava, né, sempre adorei isso sempre me dei bem também com crianças, né. sim, E as sim. coisas foram fluindo e foi, né. Sim. E, assim, uma curiosidade, né, eu não sei como é que funciona isso no consultório, mas, assim, as crianças elas se abrem, elas trazem isso ou é só através de conceitos lúdicos? Como é que funciona isso dentro do consultório? Depende, sabe, Cláudia, eu já tive várias experiências assim. Tem criança que senta ali na poltrona e parece que tem 22 anos de idade. Sim, conta tudo, conversa. É, sabe, então depende muito da maturidade cognitiva e emocional da criança, né. Uhum. Mas, via de regra, com criança a gente usa muitos recursos, né, que é a linguagem mais acessível com eles. Então Sim, a gente usa recursos lúdicos, jogos, exercícios de imaginação, várias coisas que a gente vai trazendo para o recurso de terapia com a criança. Mas a criança ela é muito espontânea em tudo que ela fala, em tudo que ela faz, né. uhum. Então, eu me divirto muito, eu digo, né, para as pessoas atendendo criança, porque eles vêm, né, lógico que estão com problemas e tal, mas as sessões elas são muito ricas, é muito bacana. Outro dia entrou lá um pequenininho, viu a caixinha de lenço e falou assim: "Você tá com gripe?" Então ele tem uma Sim, espontaneidade, é, né, né, porque uma naturalidade. Então eu sim, escuto coisas com eles, assim, que é muito muito engraçado, né. E eles veem, então, a linguagem deles geralmente passa sim, mais eles não têm essa linguagem muito abstrata presente ainda, por isso que eu sim, te falei, né, a criança ela é mais dependendo do grau de maturidade cognitiva, emocional, a gente consegue por meio sim. verbal. Senão eles são muito concretos ainda, né, especialmente os pequenininhos. Então esses recursos funcionam melhor. Ajudam melhor. É. Mas assim, né, Cláudia, a psicoterapia de criança, ela sempre é funcional se a família participa do processo, né. Sim, não é uma coisa de terceirizar, né. É, não dá, né. E às vezes a gente vê as famílias com essa intenção, assim, De sabe. terceirizar, né. É, né, traz a Sim, criança
E ela, com a intenção de que ela se torne o foco da resolução de todas as questões, Mas né. tudo vai pela via dos pais, no caso, né, Isso, todo o então é trabalho. um trabalho, assim, também com a família, nesse sentido dos pais entenderem, né, que a criança é parte daquele sistema, Sim, sim. né. Então não é uma coisa não é isolada da outra, né. A família é um sistema de É um funcionamento, assim como no sistema. seu corpo, assim como o nosso corpo, assim como as relações que a gente estabelece com as Sim. pessoas, com o mundo. O planeta é um sistema de funcionamento, o universo é um sistema, né. Tudo é um sistema, né, é verdade. É, estamos inseridos nisso Exato, tudo, exato. né. Sabe que, a gente eu tenho umas perguntas sérias pra te fazer, mas eu acabei de me lembrar uma coisa engraçada que eu não queria perder o gancho aqui, porque eu me lembro Pode fazia tempo que eu não falar. lembrava dessa história. A gente falou que criança é sincera e chegou lá e falou pra você do lenço, você tá com gripe, eu lembrei de uma história da minha irmã, hoje ela tem 23 anos, tá se formando em psicologia também. Olha. Eu lembro uma vez que a gente estava eu acho que foi o velório da minha avó, né, ela devia ai, nem sei quantos anos ela tinha, mas sei lá, 6 anos, acredito eu. E aí tinha uma amiga da minha avó que estava lá, que, tipo, tinha uns dentes quebrados, eu acho que eu tinha perdido o dente, mas estava ali tinha alguma coisa errada, eu não me lembro o que que era. Eu acho que ela estava sem um dente, não lembro. E aí ela sentou no sofá e a gente falando sobre isso, eu já era adolescente, já era mais velha, né, e a minha irmã me solta uma assim, olhou pra ela e ficou olhando, né, pra pessoa falar. Aí daqui a pouco ela não lembro o nome da pessoa. "Ó, ó, ó, nossa, que legal, você tá igual eu, né, tá caindo os dentes", ela trocando os dentes. E aí eu: "Meu Deus", no meio daquela situação eu queria enfiar minha outra Aham. cabeça. Aí eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, pelo amor de Deus", ela falou: "O que que eu vou fazer?". E aí a pessoa, tipo, riu na hora e brincou, porque Sim. ficou meio que constrangedor, mas eu falei: "Caramba, essa sinceridade das crianças", a gente É, brinca até hoje com ela, que fantástico. ela falava isso porque ela estava trocando os dentes, né. E não, né, com certeza a pessoa estava, né, sei lá, Sim, tinha com outros perdido, não é problemas, algum é. problema, uma coisa, enfim, ou sei Sim. lá, mas enfim, ou era dentadura, eu não sei, eu só sei que ela soltou essa: "Ai, que legal, você tá igual eu, tá trocando os dentes", né, coitada. É, o pensamento racional deles É, leva para isso, né, é, mais concreto, eles não têm tipo, o é. pensamento abstrato pode ter acontecido alguma outra coisa, né. Vai saber, não é? A pessoa, sei É, lá, às vezes ela tinha antigamente chamavam tinha uns nomes, né, não é jaqueta, pivô, tinha uns nomes, né, antigamente. tinha umas Hoje outros nomes, vai assim. que tinha Hoje caído é no dia. prótese, né, sei lá, É, não era enfim, assim, eu tinha queria outros fazer nomes. pergunta séria, mas eu não podia perder essa, que eu nunca vou esquecer, que toda vez que entra nesses assuntos de sinceridade de criança, a gente lembra dessa história na Nossa, na família e dá terapia eles vêm risada. com cada uma, assim, às vezes Eu na sessão com a imagino. família, assim, dos pais, né, assim, a criança pá, solta, assim, sem anestesia. Cena meu filho fez isso com a coordenadora esses Aí tempos. todo mundo para, né. Aí é a hora de Sem anestesia é eu boa. adoro, né, as crianças Sim, quando eles porque, vêm com as né, suas questões tadinhos. nossa, eu adoro. Nossa, eu teria Então altas histórias, teve uma que a minha filha, ela uma vez a gente estava andando no carro na rua, assim, e aí ela viu uma pessoa catando lixo, né, sabe quando vai remexer uhum, essas pessoas que uhum. juntam, né, reciclável pra vender e tal. E era um morador de rua, estava, né, mal vestido ali, e ela falou assim: "Por que que ele tá pegando comida do lixo, coisa do lixo?". Aí eu falei: "Ah, filha, é que infelizmente eles são pessoas", né, eu quis dizer assim pra ela: "Eles são pobres financeiramente, não têm condições, então eles às vezes pegam, né, pra vender, pra pagar e tal". Uhum. Expliquei isso assim, não me lembro exatamente o detalhe. Eu só sei que na cabeça dela ficou: "Ah, pessoa pobre cata o Coisa do negócio no lixo. lixo", né, ela associou. E aí uma vez nós estávamos, em família e mais vários casais de amigos, todo mundo na mesa, assim, e ela soltou um: "Ai, eh, eu tive um sonho muito triste, mãe, hoje, muito, muito triste". E aí todo mundo perguntou: "Mas o que que é, Lu?". Ela era pequenininha. "Eu sonhei que eu era pobre". Aí todo mundo: "Meu Deus, o que que você anda ensinando pra tua filha, né, tá ganhando dinheiro, a gente não tá sabendo e tal". Eu falei: "Não, gente, Aham, deixa eu explicar, não é isso. Eu tinha um sonho muito triste, sei que era pobre". Não, é porque ela aham. provavelmente sonhou que ela estava catando algum Tá lixo, alguma pegando coisa. coisa do lixo, Então, assim, daí é. tem coisas que a criança ela não tem esse discernimento de Não, aonde eles eu vou falam as usar, né. coisas e é muito natural, muito espontâneo Sim, deles, né. Então isso sim, facilita o processo da terapia com a sim. criança, eles são mais espontâneos, eles têm menos resistência, né, que os adultos. Sim, e aos É poucos é que a mais gente vai adquirindo, né, esse julgamento e é. tal. E qual que é, assim, que você vê, aí agora você me trouxe, às vezes a família tem dificuldade, o que o que que, eh, o que que faz com que a família tenha essa resistência em trabalhar? Que você acredita que seja? Veja, na verdade, né, assim, a gente dentro da dinâmica familiar, né, cada pessoa ocupa um lugar nessa família. Esse lugar ele é estabelecido já inconscientemente, né, assim, desde que a criança chega na família, até antes, né, já se a gente considera as relações sistêmicas, né, as nossas histórias antes da nossa história.
porque as histórias da nossa família, elas ficam escritas no nosso inconsciente, né? Hum. E isso vai se manifestando e vai aparecendo. Então, a família, assim, meio que ela sabe onde é que vai mexer, cada um sabe, né, das suas questões, das Ah, suas, faz sentido. né. Então, inconscientemente, quando o teu filho tá manifestando algum sintoma, tá com alguma questão, então a gente geralmente a criança ela é o sintoma do que vem acontecendo dentro da dinâmica familiar. Só que lógico, né, as pessoas a gente não tem essa noção, essa visão, essa percepção, mas a criança ela vem muito pronta com esses sintomas todos, ela mostra tudo muito claramente. Então, geralmente é por causa disso, sabe, mas não é que a pessoa, assim, tipo: "Ah, eu vou levar meu filho e vou ter que mexer em questões", Uhum. mas inconscientemente ela sabe, né, que alguma coisa ali na relação não tá legal, pode estar fragilizada, enfim, e as pessoas podem criar um tipo de resistência, né, e não Sim. querer mexer. Então, a gente vê, assim, situações de adultos, né, que, tipo, reconhece até algumas pessoas até reconhecem que tem essas questões, mas, Sim. tipo: "Não quero mexer nisso, é só o meu filho", né, mas aí a gente tem que trabalhar essa questão, tipo: "Olha, Sim. né, Isso não é uma ele coisa que é tá poss assim por causa disso, isso vem de algum lugar, ninguém nasce assim, né". Uhum. Raras exceções, com algumas situações mais específicas. Mas a criança, ela não nasce ansiosa, ela não nasce roendo unha, ela não nasce com questões assim, né. Sim. Bebês ficam ansiosos? Ficam, né, dependendo da gestação, de como foram as O bebê coisas. também tem ansiedade? É uma coisa Sim, que manifestação de interessante. ansiedade, Como é que é? sudorese, né, Ah, sudorese sim. noturna é um dos sinais de ansiedade na criança, o choro intenso, a insatisfação. Do bebê, né? É, algumas doenças, por exemplo, amidalite de repetição, né. Ah, Tirando as entendi. causas físicas, né, Cláudia. Então tem, o bebê, a criança, eles vão manifestando o que está acontecendo em volta. Então dentro da sistêmica, que é a linha que eu adoto para o meu trabalho, essas coisas todas ficam muito interconectadas, né. Uhum. Então o bebê, a criança é a parte mais sensível da família, né. A criança ela absorve o índice, né, a percepção e a intuição da criança, ela é muito aguçada, ela é muito presente, né. E ela manifesta as coisas de acordo com aquilo que ela percebe nesse campo, da percepção dela. Então por isso que as crianças adoecem mais que os adultos, né. Então faz febrão, vai ver não tem nada, Entendi. entende, Coisa tipo, que dor antigamente de não se olhava para isso como uma questão emocional. Ia lá, não, tratava é, aquele sintoma. e pronto. Aham. E Então tá muito tudo conecta tudo ligado. é, Como que você sim. pode perceber, pensando ali numa faixa etária, a gente falou do bebê, né, mas, sei lá, de 4 até uns 8 anos, não sei como é que é visto, se é por Uhum, setênios também, não sei como é que vocês olham pra isso, né. Mas como que você aham. observa numa criança se ela tá ansiosa ou não? Porque ela não vai falar, né. É, ela não vai falar. Às vezes a criança na fala a gente percebe a ansiedade, Uhum. né. Então, assim, aquela coisa verborreica, de fala, 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 né, mas ela manifesta sintomas. Geralmente a criança com crise com ansiedade, né, mais sintomática, né, que a gente fala, ela vai apresentar sintomas, ela vai apresentar na comida, para mais ou para menos, ela vai descarregar isso num tipo eleger um tipo específico de brincadeira, irritabilidade, ela rói unha, põe coisa na boca. E os sintomas se Isso divergem não é normal, bastante. porque às vezes a gente olha e fala: "Ah, é comum, criança é assim mesmo, é É, normal". dependendo da situação, é natural que ela tenha esse comportamento, mas quando isso é muito frequente, aí já é outra coisa. Pode ser indicador de estado depressivo também, né, Cláudia, as crianças ficam depressivas, e as famílias às vezes não percebem. Então dentro do contexto da família, de como as coisas funcionam, se você não está atento, essas coisas passam despercebida, Passa. né. É. Eu falo bastante para as famílias, oriento muito, assim, com relação às questões de abuso, né. Abuso Uhum. sexual, principalmente, é uma coisa um terreno muito silencioso, as pessoas quase não É. falam, Não quer mexer naquilo, não quer ver, e né. as crianças manifestam sintomas, né. Sim. Isso também e às vezes sintomas dessa experiência do abuso sexual, ela se manifesta em sintomas de ansiedade, por exemplo, entende. Entendi. Então é importante estar atento ao que é que a criança está mostrando. Sempre há uma mudança de comportamento. A Sim, ansiedade faz com que as pessoas fiquem diferente, né, ela mostra sinais de que ela não tá legal, que ela não tá bem. E a entendi. criança também, não é diferente. O que que hoje, né, a gente tá numa era, eu até falei com outras pessoas, mas não era psicóloga, a gente tá numa era que é muito digital, muito, principalmente depois da Sim. pandemia, né, até as brincadeiras eu vejo pelo meu filho que, eh,
você segura a questão dos jogos em tela e tal. Mas quando chegou o período da pandemia, ele falava assim: mãe, eu quero brincar com os meus amigos, eles vão jogar. Todo mundo pegava o Uhum. tablet, eles faziam uma videochamada e todo mundo jogava junto. Eu falava, cara, por que que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer não se ele não pode sair de casa, né? Então, às vezes, passava ali bastante tempo depois, fora da aula, do horário de aula, né? Que agora não precisa, então você consegue regular, mas eu pensava assim, até que como é que vai ser esse pós-pandemia? Porque a gente teve excesso de Uhum. tela durante a pandemia. Teve. Eu acho que o que agravou ali, além do excesso de tela, foi essa ausência da convivência social, né, Social, que é é. Você sentiu estruturante. essa diferença nos Nossa, consultórios? muito, muito. Sim, Então, assim, as crianças e os adolescentes foram os mais prejudicados, né, foram, né. afetou todo mundo. É. Mas, assim, para a criança e para o adolescente, a interação social, a convivência com os pares é estruturante do ponto de vista psíquico. É Uhum. necessário para o desenvolvimento do nosso psiquismo. E eles não tiveram isso, né, então conviviam com adultos, conviviam com Sim, irmãos, mas essa interação que era feita na escola, escola. por meio de brincadeiras com, né, não teve isso. Então a gente vê agora, do ano passado para cá, assim, né, nossos consultórios estão cheios, né. Bombando, né, é verdade. Então aumentou muito, por exemplo, o número de adolescentes e crianças também com tentativa de suicídio, Sim. automutilação, né. Outro dia eu vi uma pesquisa que 67% dos estudantes brasileiros de escola pública fazem automutilação. Nossa, é muito alto esse valor. Altíssimo. Então, assim, crise de ansiedade, crise de pânico. Então é uma coisa, assim, que afetou muito, né, Cláudia, demais, Sim, assim. E aí a gente tem, né, agora não são todas as pessoas que têm acesso ao serviço de psicologia, embora sim, tenham as clínicas sociais, hoje, né, isso já, né, tá bem diferente. Mas as pessoas ainda não vão buscar muito esse tipo de ajuda, né. sim, Então no meu sim. trabalho, no dia a dia, assim, por exemplo, nas entrevistas, nas coisas que eu falo, procuro focar disso, trazer para as pessoas, né. Se é um programa que tem, mais popular, assim, eu foco bastante nisso, falando dessa Direcionar. importância, Sim, para que a criança seja atendida no que ela precisa, né. Que sim. tenha esse olhar de validação do sentimento dela. Então, isso é bem importante. Tem aqui, né, na nossa audiência, muitas, a gente fala em jornada múltipla, mas muitas das mulheres que nos assistem são mães e trabalham e têm sua rotina corrida. Como que uma mãe pode identificar e você falou de Uhum. alguns comportamentos aqui e falar, não, peraí, acho que é a hora de eu olhar para isso. Porque Sim. às vezes acontece, eu tenho uma filha adolescente, tá no quarto, mas tá no quarto um dia, não, é normal, vou dar o tempo dela. No outro dia você fala: Uhum. "Opa, não é normal, ela tem que sair desse quarto, ela tem que fazer algumas coisas", Isso. né. E teve esse período com a minha filha, agora ela inclusive ela faz terapia, no período de pandemia agravou muito, porque realmente não Uhum. podia ver os amigos e tudo mais, e foi o que me veio esse alerta. Então tanto é que hoje o comportamento dela é bem diferente do que era da pandemia. Ela só vai ficar no quarto se ela quer assistir uma série específica, ela tá muito cansada, porque ela teve uma semana de prova e tal, mas não é o que ela gosta de fazer. E no período de Uhum. pandemia, era o tempo todo. Então, no Puxa. começo eu achei, falei: "Ah, mas é o cantinho dela, é o espaço dela", depois eu vi que realmente Uhum. aquilo não era Não, é saudável, né. sintomático, né, ela já Como que tá é. é, E outra, adolescente ele se isola, a criança ele surta. é. É o contrário? É isso? Veja, depende da situação, né. O surto, né, que as pessoas falam, é uma descompensação emocional, que pode ser por meio da raiva, do choro, do grito, Tá. da joga coisas, rasga coisas, se tranca no quarto, depende, né. Mas assim, geralmente, né, hoje as mulheres trabalham muito mais do que trabalhavam em gerações anteriores, né, então a gente trabalha muito, eu sou uma também, você também, a gente trabalha muito, né. E eu tenho 3 filhas, né, eu brinco até mais que a média nacional, né. Sim. E aí, eu quando me divorciei, daí eu fiquei sozinha com as 3, né, a mais nova tinha 9, a do meio 16, a mais velha 17. Então, não é fácil, porque você trabalha e você tem que estar atento com esse olhar. Mas o que funciona bem é a qualidade da tua presença naquele momento, não é a quantidade. Sim, Então você chega em casa, o teu filho observa como é que ele tá, né, então não precisa ficar o dia inteiro com ele para perceber que ele não tá bem. Mas o sim, tempo que você está com ele, no final de semana ou pouco durante a semana, ou no trajeto de escola que você vai levar, que você vai buscar, que você vê o comportamento, a criança que está com problema, realmente geralmente ela se fecha. Então não é que ela perde aquela interação verbal, por exemplo, ela não conversa mais com você, ela vai quietinha no carro, ela vai olhando para fora, vai olhando para o celular. Então, entendi. isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está Que não bem tá com bem. ela. Mas e se ela se expressa, se ela fala bastante, se ela isso não é um sinal também?
Depende, né, depende de como é o funcionamento dessa pessoa, como é que era antes, Ah, isso tudo vem depende, entendi. então, por exemplo, se ela era mais quietinha, de repente ficou mais verborreica, fala, 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 pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma de ansiedade, Entendi, entendi. né, ou Sim, o contrário, então ela sempre foi muito falante, de repente ela muda, tá mais sim, quietinha, mais introspectiva. sim. Mas assim, o que geralmente funciona bem é isso, né, Cláudia. Então, também lá na minha rotina com as 3 em casa, né, 2 adolescentes, uma criança, e essa questão do divórcio também traz consequências para Pesa, todo com mundo, né. certeza. Então é uma A elaboração de um mudança, né, do luto, estilo de vida, da rotina, exatamente. Então exige de quem está ali convivendo com as crianças, com os que adolescentes. também muitas vezes precisa mais de ajuda. Tem horas que a gente precisa Sim. mais de ajuda do que, né. Sim, é. E aí é aquela coisa, né, a gente respeitar o que cada um Sim, sente. Então, não é porque a gente é mãe, a mulher é profissional também que você tem que dar conta de tudo, sim, né, você não é exato. super ninguém tem superpoderes. É Superpoderes. você respeitar também os teus limites, as tuas questões, né, mas estar atento ao teu filho também, né. Então, quando você chega em casa, pergunta como é que foi o dia, a gente sempre orienta, assim, que as pessoas consigam pelo menos uma vez uma refeição do dia fazer junto, né. Sim. E nesse momento ninguém tem celular, tablet, nada por perto. Isso é o ideal, né, porque É, durante um porque tempo eu falei: "Será que eu tô sendo muito chata?", mas realmente ali é o horário que a gente tá hoje, esse ano, né, que passou de 2022, foi um ano desafiador, porque pra mim os 2 estavam em horário diferente de aula. uhum, Então a gente não conseguia almoçar só final de semana, né, junto os 3. Então o que acontece? Eu preparo o almoço, preparava o almoço, almoçava com meu filho, daí enquanto eu levava ele, buscava a outra e vinha. E aí ou eu almoço com uhum, ele ou eu almoço com ela. Pra adiantar as coisas, porque daí até eu chegar com ela, então eu teria que já ter almoçado antes, então ela sempre almoçava sozinha, isso me pesou muito. Então eu uhum, procurava à noite, por exemplo, que é o horário que a gente consegue comer junto, uhum, aí eu era mais exigente de não deixar pegar celular, né, de a gente estar junto ali. O que que é o desafio, não sei, as mães que passaram a trabalhar em home office e tudo mais, o desafio que eu tenho hoje é uma dúvida, eu até vou aproveitar e perguntar aqui, ó. Eu trabalho em home office, então estou ali o tempo todo. Estou, mas não estou dando atenção. uhum, O que que eu vejo como dificuldade? Se eu saísse de casa para trabalhar numa empresa cedo e eles ficassem com alguém ou na escola que fosse, e uhum, voltasse à tarde, parece que eles compreenderiam mais que essa é a minha rotina de trabalho. Como uhum, eu estou em casa, eles querem interagir comigo o tempo todo. E uhum, às vezes eu falo: "Agora não dá, agora não posso". "Ah, mas você nunca pode". "Não, eu posso, só que agora eu estou em horário de uhum, trabalho". Se eu tô fazendo um almoço, tô com meu celular, é o minha maneira de me relacionar com a equipe, com clientes, com fornecedores, então eu tô ali e tô respondendo. Aí eu tô vendo: "Mãe, eu queria te mostrar um negócio". "Espera aí que eu vou terminar aqui essa conversa". "Ah, porque não sei o quê". Então assim, esse foi o maior desafio que eu acho que já melhorou muito, assim, deles entenderem, mas eu estou em horário de trabalho. uhum, Então acaba que, não sei como é que lidar com isso. Eu começo a atender bem cedo, aí meu filho, né, que estava de manhã em casa, uhum, acorda, e daí o que acontece? Geralmente quando eu consigo, quando eu tenho intervalo, eu descia e tomava um café com ele, né. Eu desci porque eu fico com o meu escritório lá em cima. Às vezes não dá, então ele não tomava mais café. Aí eu terminava meus uhum, atendimentos para descer fazer o almoço. Aí quando eu uhum. descia, eu falava: "Mas você não tomou café ainda?". "Ai mãe, eu estava esperando você". Eu falo: "Filha, a mãe estava trabalhando". Então assim, acho que para É, mim o maior desafio hoje é esse. então para as crianças, eles têm mais dificuldade de entender essa coisa do trabalho dentro de casa. Especialmente as crianças menores, os pequenininhos, Uhum. então, muitos durante a pandemia, depois que daí vieram para terapia e tal, eles traziam o sentimento até de raiva, Isso. descontentamento muito grande, porque não conseguiam compreender como é que está aqui e não me dá atenção, É, né. não quer E me dar aí atenção. então um sentimento de rejeição, de abandono muito grande. Que a gente precisou, as famílias que procuraram trabalho, a gente precisou resgatar essas questões, sabe. E a criança pequena, para ela é mais difícil de entender isso, como que está aqui e não está, né. Então se está aqui, por que que não me dá atenção? Uhum. E aí é um desafio, né, porque aí você tem a tua questão do teu trabalho, você não pode parar de trabalhar Uhum. e, né. Você até consegue, como você tá É. ali, eu falo: "Gente, olha o privilégio", falava isso pra eles, né, brincava, não, falava sério. "Olha o privilégio, a gente almoça junto todos os dias". Teve um Uhum, período que eu trabalhava fora também, não tinha tempo, mas como eu trabalho em home office, eu tomo café com vocês quase todos os dias. Eu que levo vocês na escola, eu que trago. uhum. Dá um tempo, né, mas, então eu cheguei à conclusão É. que, seria mais difícil eles entenderem por eu estar ali, do que de fato eu, sei lá, sair cedinho pra trabalhar e voltei à É, tarde. é, para as crianças é mais fácil compreender, eles aceitam melhor isso e às vezes o impacto emocional é menor do que Menor. você estar em casa o tempo inteiro, né, trabalhando ali. Sim. Agora,
o jeito é encontrar formas, né, de minimizar esse sentimento das crianças não se sentirem abandonadas ou, né, rejeitadas, Quais enfim. as dicas você daria? Bom, a maioria das mulheres que nos acompanham, elas são empreendedoras e tem o tempo, tem essa flexibilidade, mas não quer dizer que Aham. trabalha menos, né? E tem que conciliar. Assim, o que eu mais escuto hoje às vezes eu abro caixinhas lá no Instagram e coloco Uhum. assim: qual que é a sua maior dificuldade para alcançar seus objetivos? Qual que é o teu. Que desafio você vê que você tem para ter sucesso em 2023? Aí a maioria das caixinhas é assim: conciliar família e trabalho, conciliar Uhum. filhos e trabalho. Ou seja, para eu fazer meu negócio crescer, acontecer e ao mesmo tempo não ter aquela sensação de que estou abandonando a casa ou os filhos, que no fundo não tá, porque realmente não É. tá. Existe um Isso equilíbrio? pega em várias coisas, né, Cláudia, se a gente para pensar, pega em várias coisas. Primeiro, assim, algumas mulheres se sentem ainda culpadas por trabalharem tanto e deixar os filhos. Fica inscrito no nosso inconsciente que é a mulher que cuida do filho, né. A gente vive numa Isso. sociedade matriarcal, né, e que esse papel por muitos anos ficou exclusivamente por conta da mulher. Então isso fica inscrito na nossa cabeça. E aí para muitas mulheres, elas se sentem culpadas, e aí não consegue só que a culpa paralisa, né. Aí paralisa, Paralisa. você não consegue fazer diferente do que você está Resolver fazendo. aquilo. É. É. Então é desafiador, mas é possível sim conciliar as coisas. O que a gente precisa prestar atenção são nos excessos, né. Então assim, qual é a minha carga horária de trabalho diária? Será que é excessivo isso? Sim. Né, então assim, se eu tenho que trabalhar todos os dias, sei lá, 10 horas, 12 horas e final de semana também, bom, aí tem alguma, Tem né, alguma aí coisa. no Não é o lógico, aí você normal. não vai É. conseguir conciliar mesmo com a É. família, entendeu? Mas, encontrar formas de você equilibrar essas 2 coisas e é possível sim, é possível. Com a criança pequena, Cláudia, funciona muito bem os combinados, né. Então, por Uhum. exemplo: "Olha, papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, tô aqui dentro de casa, vou trabalhar, não vou poder falar com você agora, depois a gente conversa. Se você precisar de tal coisa, tem, né, se tiver alguém na família tal ali e tal, ou então bate aqui devagarinho, espera a mãe abrir, não sei o quê", pra que ela consiga compreender e estabelecer esse limite. A criança pequena, ela não tem a noção ainda do tempo cronológico que nós temos, então não adianta você falar assim: "Daqui 5 minutos eu tô aí", ela não vai saber o que é 5 minutos, ela vai ficar batendo na sua Sim. porta, É. né. Então você dá, assim, uma rotina, um estabelecimento de tarefas para ela. Sim. Aí enquanto você assiste tal coisa, sei lá, por exemplo, eu vou fazer tal coisa, depois a gente senta juntos e vamos fazer não sei o que lá. Sim. Então isso é importante, esse estabelecimento de rotina Sim. para as mães que trabalham em casa, isso funciona bem. E a criança vai compreendendo que o tempo dela com a mãe é diferente daquele que ela não vai poder estar toda hora lá batendo, perguntando se Sim. pode fazer tal coisa. E cumprir, né. Eu penso muito assim na todo compromisso que eu assumo com eles, cumprir traz credibilidade para quando você fala: "Agora eu não posso, mas daqui a Isso, pouco eu exatamente. posso". Às vezes Aham. eu não consigo absorver, porque eles querem me mostrar vídeo, querem contar uma história, alguma coisa, eu falo: "Filho, me dá", sei lá, nos meus já entende tempo, né, às Uhum. vezes ele não entende, eu falo: "Olha lá no relógio, vê tal horário, quando chegar aqui, ó, tá indo e tal", mas eles já entendem hora, né, mas enfim. Uhum. Eu vou finalizar, sei lá, um relatório aqui e tal, mas daqui a pouco eu vou sentar e vou ouvir a história inteira, porque se você me contar agora eu não vou absorver. Uhum. Então Mas eu vou depois te você senta e prestar é eu vou isso. prestar Aham. atenção. Aí eu termino, daí eu vou lá: "Agora me conta". Isso. Às vezes eles ficam bravos, não vou mais falar. Mas a maioria das vezes dá certo, assim. É. Então esse que às vezes ele na hora ele não quer falar, no dia seguinte ou 2 dias depois você pode perguntar de novo, falar: "Me mostra aquele negócio, fiquei tão curiosa, deixa eu ver". Aí de repente eles Uhum. mostram, né. É assim, exatamente assim. É. Mas geralmente funciona bem isso com eles, né, então não dá para ver Sim, agora. Então é desafiador, né, Cláudia, mas é possível. As sim. pessoas cada vez mais a tecnologia vai fazer parte da nossa vida. Então Isso. voltando um É. pouquinho que a gente estava falando ali, né, que essa geração eles usam muito mais. Sim, Então há que se ter um cuidado, lógico, com isso, né, porque o cérebro da criança está em desenvolvimento ainda, o nosso já está pronto, o deles não. Então dependendo do estímulo que você coloca, pode deixar essa criança mais fragilizada do ponto de vista psíquico, e entendi. ficar mais, né, essas crianças ficarem mais vulneráveis a transtornos mentais, emocionais, né. É, porque eu penso que isso pode gerar ansiedade também, né, a falta disso Sim. eles ficam Uhum. ansiosos, né, se você tira, por exemplo, É. aquela sensação de, sei lá, parece uma abstinência, gera briga, gera raiva, eles querem o tempo todo estar Uhum. ali, né. Faz parte do mundo deles, né. As É. famílias estão cada vez menores, ainda bem que voltou à escola ano passado, né, porque Sim, nossa, isso estava crítico já, né. sim, Então, mas a criança que fica muito tempo em casa, ela
ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver problemas emocionais do que a criança que fica menos tempo em casa, que fica na escola, que Que interage. interessante, sim. É. Então, às vezes é melhor. Antes eu pensava assim, né? Ah, mas é tão difícil tirar eles de casa no frio, de manhã, né? Ensino integral não é uma coisa que eu gostaria de deixar e tal. É. Mas às vezes, dependendo de com quem fica, né? Hoje fica comigo, mas Uhum. eh, a criança vai ficar, às vezes, na frente da televisão, às É. vezes e não vai interagir. E às vezes na escola Sim. vai interagir, tem horário para tudo, tem rotina, É. né? Eu penso exatamente nisso. Na minha dinâmica lá com as minhas filhas também, né, na época da pandemia, nossa, era muito 4 mulheres em casa. Eu ainda consegui ir para o consultório todos os dias, porque era próximo ali, né, é próximo da minha casa, então eu ia, mas as 3 ficavam em casa, e a gente tem um cachorro. Tem mais o cachorro. É, então eu ia administrar tudo isso, né. E aí era aquela coisa, então de repente ficou todo mundo dentro de casa, isso trouxe alteração de humor de todo mundo? Lógico que trouxe, Sim. né. E estresse entre eles e É, tal. mas Exato. depois as coisas foram se organizando e, né, cada uma entendendo qual era o seu lugar dentro da casa, Sim. inclusive o cachorro, Inclusive cachorro tem o seu lugar. ele Sim, foi compreendendo sim, as coisas. Mas é desafiador sim, né, e essa compreensão de que a mulher tem que fazer tudo, né, que eu estava te trazendo, que às vezes se sente culpada, então a culpa às vezes dificulta que a mulher consiga pensar em novas formas de estabelecer uma rotina ou de organizar melhor a vida dela entendi. com os Às filhos, vezes né. existem soluções que ela não está enxergando por conta desse sentimento de culpa, é É, isso? então é importante dar uma parada, né, Cláudia, assim, tipo: "Por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tô me sentindo tão mal?". Uhum. E a pessoa já consegue perceber o que que tá acontecendo com ela. Se precisar de terapia, vai buscar uma terapia que é bacana, né, ou então os cuidados com ela mesma de outra forma, já facilita bastante também, Sim, né. sim, com certeza. E, pensando nessa questão até que ponto você consegue moldar uma criança, até que idade, sabe, tem assim, eu sempre achei um absurdo, né, antes de entender um pouco mais, né, do ponto de vista psíquico, como você falou, mas assim, a pessoa tem um filho de 4 anos e fala: "Esse aqui não tem mais jeito, eu não dou mais conta, eu Aham. não sei mais o que fazer". Até que ponto é possível a família consegue não sei se é manipular a palavra certa, mas o caráter do filho, um bom comportamento, até que ponto a família consegue É. interferir nisso? Tipo assim, chegou lá 16, 17 anos, é possível ou já Uhum. está formado? Essa é uma dúvida também recorrente, assim, quando eu converso com outras mães e tal, e elas trazem. É, tem várias coisas aí, Cláudia, assim, mas é sempre tempo de fazer a intervenção, sempre é Sempre é tempo, tempo. né. A criança fica influenciada do que ela vive na família? Não tenha dúvida. Entre Uhum. outras coisas, mas essencialmente nós somos resultado de uma história que nós vivemos. Então, assim, a criança, raras exceções, né, quando a criança tem um funcionamento mais específico, um diagnóstico mais fechado, mas via de regra não existe criança difícil. Existe adulto intolerante, que não sabe lidar com a situação, não sabe Entendi, compreender o que a criança está passando, está priorizando outras coisas, não está olhando o filho, entendeu? E não entendi. é só a criança e adolescente que fica no celular, a gente vê uma geração de pais Sim, que chegam em casa, claro, né, depois de jornada de trabalho, cansados como todo mundo, mas aí se isola, né, nos eletrônicos, e a criança se sente abandonada sim, porque né, como eu disse, o adulto está pronto, nós estamos constituídos, né? sim, Claro, pronto não para tudo, né, a gente está sempre em crescimento e desenvolvimento, lógico, né, para as coisas da vida, o sim. crescimento pessoal, não é disso que a gente está falando. Mas enquanto estrutura psíquica, né, desenvolvimento emocional, mental, a gente já está mais pronto, eles não. Então eles precisam desse acolhimento, desse apoio, desse Sim, entendimento. Então, o nosso papel na vida deles é constante. Claro, até o papel no momento da maturidade que eles criam asa e vão embora, sim, né. Então, mas a criança ela fica interferida do que ela vive, como eu estava te dizendo, a percepção, a intuição da criança é muito presente. Então a criança sente, por exemplo, quando o casamento dos pais já, como diz o outro, foi boi com as já cordas, já foi. terminou, né. Aham. Então a criança sente, e é muito ruim para a criança ver que né, as pessoas estão infelizes e que aquilo já não faz mais sentido. E que ela não pode fazer nada, né. É, entende? Então assim, a criança ela está constantemente em interação dentro da família. Então ela, por mais que não fale, ela não tem um aparato neurocognitivo ainda amadurecido, estruturado o suficiente para dizer o que ela está pensando, o que ela está sentindo, ela Sim, manifesta o tempo inteiro. entendi. Então o adulto que está em volta vai percebendo. Uhum. Então assim, né, respondendo ali que você perguntou até que ponto a gente molda, né, o caráter, Consegue, é. é o tempo inteiro.
É o tempo Não inteiro. tem um limite, assim, claro que como você disse, né, quanto mais tempo passa, mais ele vai construindo ali essas bases, eu acredito, mas Sim, claro que sempre é tempo, o adulto pode se desenvolver o tempo todo, pode lógico, mudar é. o Em comportamento, né. termo assim, falando em desenvolvimento de personalidade, né, então, do 0 aos 7 anos, geralmente, que as coisas se estruturam no campo psicológico, né, do psiquismo humano, se estruturam as características de personalidade. Uhum. Mas o caráter, ele vai sendo constituído ainda também ao longo da vida, Sim, né. sim, Então as intervenções sempre podem ser feitas, não dá para dizer entendi. assim, né, Ah, não esse dá tipo de mais. fala que as É, mães dizem, né, tipo: "Ah, eu desisti de você", isso é muito danoso para o emocional da criança. Ela sente, assim, como se realmente ela não tivesse validade sim, nenhuma, né, é sério, né. sentimento de importância nenhum. Isso afeta muito a vida da criança, né, de uma forma muito ruim, negativa, Sim, diminui a autoestima, ela se sente incapaz, se sente impotente. Então e cria agressividade, né. Ela vai ficar reativa, ela vai ter reações emocionais que não vão ajudá-la em e daí entra nada, num né. ciclo, né, que piora, porque daí ela vai É, acabar tendo que ser corrigida mais vezes por conta daquele comportamento sim. e vai ficar com raiva mais vezes. É, então se a criança ela tá com comportamentos exacerbados, assim, de agressão, né, ou comportamentos que a família não tá conseguindo compreender, busca ajuda, Sim, né, não sim, tem é uma coisa, assim, que precisa ser atendida. A sim, criança que grita muito, que bate muito, alguma coisa está acontecendo com essa criança, isso não é da sim, natureza humana. A sim, natureza da criança é de brincar, de espontaneidade, a naturalidade para as coisas. sim. Agora, se ela tá com Irritabilidade, assim, é, né, não é então, comum, não é alteração de normal. humor, irritabilidade, né, alteração de apetite, de sono, de comportamento, isso são sinais importantes. Roer unha, excesso, pôr coisa na boca, morder cabelo, várias coisas, né, É são verdade, né, na sinais. minha eu não faz tempo que eu não vejo isso, mas eu via muita a menina da minha sala mordia cabelo, É, tem isso. cria na minha no meu divórcio, na minha separação, meu filho começou a roer unhas, assim. Uhum, E também teve uma regressão depois passou, né, graças a Deus, mas assim, ele teve uma regressão na questão do do fazer xixi, né, na roupa, depois de sim. grandinho já porque ele foi uma criança que ele superou muito rápido, assim, a saída da fralda. E aí no divórcio teve, era uma coisa que eu não imaginava. Então, como eu já sabia que isso era um sinal, a gente foi olhar pra isso e a questão das unhas também, então eu sempre estava Uhum. olhando e cuidando. Mas aí eu pensava: "Será que eu tô exagerando? Será que realmente precisa desse olhar? Isso que é normal? Isso que é natural?" Mas eu acho que não, acho que tem É natural eles terem algum tipo de reação, né. A família quando passa pelo divórcio, isso vai alterar a vida de todo mundo, altera a rotina, altera tudo. As coisas vão se ajeitando, né, e como diz o outro, ninguém morre por causa disso, né. ninguém morre, né, vai As coisas passar. se ajeitam, mas é um processo que pode ser mais ou menos doloroso, dependendo de como os adultos envolvidos Lidam com conduzem essa as situação. coisas. É, isso É. faz total diferença. Então, depende muito, né, de como os adultos vão dando condução para essa história. Sim, Mas as crianças manifestam? Manifestam, e é natural, né, sim. é natural, ela tem a convivência daquela pessoa. Agora, tem situações, assim, que é, né, de divórcios, separações, que a coisa já estava tão prejudicada, né, assim, fazendo mal para todo mundo, que os filhos melhoram, né. Tem situações de Ah, criança sim, que sai melhora o daquela desempenho na escola, melhora a relação com as pessoas, a criança fica mais tranquila, dorme melhor. Quando tem situações, por exemplo, de agressão, né, em casa ou de sim, brigas, essas situações muito densas, né, entre os casais, as crianças ficam aliviadas, né, então mas eles a criança veem isso. sempre vai manifestar um sintoma ou Sim, outro, né, Cláudia, em situações, assim, de perdas, né, por divórcio, morte, sim, enfim, vai sempre manifestar, e é importante a gente estar atento, né. sim, sim, eu acho que é isso, né. Sim, É que a rotina ela vai te consumindo, se você não para observar o teu ambiente ali, muita coisa vai passar e quando vê já vira um problema, né. sim, sim, é. Então é desafiador, né, para as mulheres que trabalham o dia todo, tá em casa, fazer essas observações, mas é possível, né, é Sim. possível. O que que você diria, de dica, assim, pra mulher que tá passando por essa situação, que tá com essa dificuldade em conciliar, que não sabe o que fazer? Acho que o maior de tudo é pedir ajuda, acho que é É. isso, né, acredito Primeiro eu. prestar atenção, assim, no que eu tô sentindo, né, o que que eu tô como é que eu me sinto fazendo isso? Como é que eu me sinto trabalhando tanto? O tanto que eu tô trabalhando, acho que algumas reflexões são importantes. O quanto eu tô trabalhando? Eu preciso trabalhar dessa forma? Eu consigo diminuir alguma coisa? Eu Uhum. consigo estar mais tempo com os meus filhos? Eu posso fazer uma coisa diferente com eles para que eles se sintam melhor? Eu consigo incluir uma refeição durante a semana? Não consigo. Então, final de semana eu consigo?
Alguma coisa tem que conseguir também, né? Então Eu acho que falo uma isso. reflexão, assim, e ninguém tem que dar conta de tudo, né, Cláudia, como eu te falei, Exato. assim, então ninguém tem É, superpoder também. sim, Então é você conciliar as coisas dentro da sua possibilidade, não dá, vai buscar ajuda, um profissional vai sim, te orientar, vai te ajudar a compreender melhor algumas coisas e você vai encontrar um caminho mais saudável para tudo isso, né. sim. Mas não dá é pra gente abrir mão de coisas que são importantes para nós, para que, né, às vezes eu escuto alguma: "Ai não, parei de trabalhar, me aposentei mais cedo para cuidar do meu filho que tem 16 anos". Pô, mas, né, Opa, tem alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha aí, tem né? alguma coisa errada aí, né. Aham, é, alguma coisa En de errado não está certo, né? exatamente. Então aí tem que dar uma pô, mas espera aí, né, como é que eu tô vendo, assim, né, e algumas Sim. mulheres fazem isso porque perderam aquela fase lá da infância, entendeu, tipo assim, se sente Sim. culpada, daí de novo a culpa entra na Então, história. aí acho que daí deve ter algum efeito ao contrário, e aí os adultos também, e também é prejudicial, aí a partir de um certo momento, Sim, né, eu sim. conheço pessoas que, Não, poxa, não dá. a pessoa tem lá 40 anos e a mãe tá ainda em cima. Não, é isso que Aí a já não é gente legal, a fala partir sempre de para os quanto pais. tempo agora vamos falar o contrário, a partir de quanto tempo já não é mais legal? Não é É, mais a não é mais deixa eu ver, deixa eu achar a palavra não é certa. mais saudável Não é estar mais saudável, essa é a palavra assim, isso. tá, até, sei lá, até É, seus 16 anos, 20 anos, é saudável, dali pra frente na verdade, assim, a criança, né, Cláudia, ela vai mostrando pra gente quando ela mudou de fase. Você não uhum, precisa mais tratá-la daquela forma. Então eles começam isso já quando eles começam a andar, então você não precisa mais estar com a criança o tempo inteiro no colo. A gente cansa de ver a criança se esperneando para ir para o chão, a mãe e a ali mãe segura desde que começou a ir para o chão, gente, ela sim. precisa disso, né. Então, outras fases do desenvolvimento, a criança começa a querer escolher a própria roupa, "Não, deixa que eu ponho", né. Ah, é. Deixa a criança pôr a própria roupa. Mesmo que fique, Eh, assim, o terror, então assim, morrendo claro, né. esses dias meu filho queria botar uma roupa que eu entrei no quarto e falei: "Misericórdia, você tá Mas ele louco?" está aprendendo, Ai, que dó. você pode, se tivesse uma coisa, sei lá, que ele vá se expor, né, sei lá, você pode conversar com ele sobre isso e dar opções, sei lá, ajudar ele, porque ele precisa aprender também. Quando a Sim, gente escolhe sempre a roupa para eles não sabem não escolher, daí sabe acontece escolher, isso, né. entendeu? Aí É. ele vai ficando assim meio, né, sem ser uma referência. É, sabe o que eu falei? Aquele dia eu pensei assim: "Meu Deus, ele não tem um", no quarto dele ele tem um espelho do banheiro ali, né, que é meio corpo. Eu falei: "Eu acho que eu vou Aham. providenciar um espelho do corpo inteiro quando ele for escolher roupa, Isso, ele ter uma exatamente, noção". É uma isso. ideia, ué. Sim, a criança precisa se ver inteira no espelho, né, para que ela consiga compreender o corpinho dela, a cor da roupa que ela usou, enfim, né. Mas assim, eu vou te dar um exemplo pessoal, né, uma das minhas filhas, quando ela tinha 4 aninhos, mais ou menos, ela estava com o cabelo, assim, mais compridinho, né, pra a franja. E aí a gente foi comer e eu pegava, né, uma fivelinha lá e prendia aqui o cabelo dela, ela soltava e põe em cima. Eu voltava, põe de novo, né, eu ali comendo do lado dela na hora da refeição, a gente jantando, e ela tirava. Aí eu punha, ela tirava, mas na terceira ou quarta vez ela virou pra mim e falou assim: "Mãe, deixa ser eu mesma". Nossa, filha de psicóloga já bem resolvida. Eu: "Nossa", Deixa ser eu mesmo, foi forte, né, foi, foi me pesado. impactou que não, todo mundo riu na mesa, né. Aí eu falei: "Gente, ela só quer comer em paz". Eu não preciso prender o cabelo da menina, não tá na boca da menina, né. É Sim, ela que ela tá enxergando a comida, tá acertando a boca, tá tudo tá tudo certo. certo. A gente tem Mas essa eu no meu papel preocupação. de mãe ali querendo, então ela mostrou pra mim, falou: "Mãe, não precisa mais você prender meu cabelo, não tá me atrapalhando, eu como sozinha, me deixa comer em paz". Sim, Era isso que ela sim. estava dizendo pra mim, né. É, Então esse é. cuidado a gente tem que ter, né. Sabe que uma vez eu estava num salão, fui levar meu filho pra cortar o cabelo e tinha um menininho mais ou menos da idade dele, mas bem magrinho, pequenininho assim, e daí, na hora que ele foi pra cadeira pra cortar, a mãe dele, não sei, que a gente começou a conversar, e ela: "Ai, eu mimo demais". E ele tinha a idade do meu filho, mas bem menorzinho. "Ai, eu mimo mesmo, não deixo ele fazer nada sozinho, porque ele é meu cuti-cuti, porque eu fico com ele no colo, porque e eu fico em cima", e todo mundo fala que eu tô errado, mas eu acho bonito. E naquela hora me veio assim, falei: "Cara, pode não ter nada a ver", pensei comigo, mas acho Uhum. que parece que o menino não se desenvolveu fisicamente, a sensação que eu tinha era Puxa essa. vida, aham. E o jeitinho que ele falava, ele parecia um bebê, assim, ela falava cuti-cuti, falava com ele, e ele tinha idade do meu filho, tipo, Uhum. muita diferença, assim, sabe. No Aí, desenvolvimento, isso né. isso acho que afeta também, né, não sei se tem alguma coisa a ver, mas parece que a criança não cresceu, não Claro, se não, a criança não desenvolveu. encontra espaço para ela crescer. A criança encontra espaço para crescer intelectualmente, cognitivamente, socialmente, se na relação com os pais ela tem espaço para isso. A primeira estrutura social da vida da criança é a família. Então, se na família, nas relações parentais, ela não tem esse espaço, ela vai ficar uma criança imatura, ela vai ficar uma criança birrenta, ela vai ter dificuldade de ter amigos na escola, ela vai ter dificuldade de aprender, Sim, né. Então a criança, ela vai é da natureza da criança.
ela vai mostrando pra gente aonde que a gente tem que parar de tratá-la daquela forma. Vou te Sim. dar mais um exemplo. Hoje estou cheia de exemplos aqui. Oba, Exemplo adoramos. pessoal que eu posso, lá no consultório não posso. É verdade, Então aqui aqui é vai. livre, né? Depois meus pacientes lá vão ver, mas não tem problema, não estou no consultório, né. É. Então, minha outra filha também não, a mesma, a Helena, a mesma. Ela estava tipo assim, ela fez 8 anos ontem, hoje eu fui levar ela pra escola. E ela estudava num colégio, assim, ali era no Marista ali, cheio de carro na frente e tal, e daí o guardinha segurava os carros da rua, mas sem os carros de estacionamento, né, então aquela entra e sai de carro o tempo inteiro. Aham. E a fila para deixar as crianças lá dentro. Eu não ficava naquela fila, né, tempo e paciência também eu já não tinha muito, então eu parava o carro do outro lado da rua, descia com ela, atravessava a rua e ela ia pra escola feliz, tal, e eu ia embora. Aí nesse dia que eu parei, ela fez 8 anos ontem, hoje fui levar ela pra escola, ela parei o carro, daí ela botou a carinha assim e falou assim: "Mãe, hoje eu vou atravessar sozinha". Falei: "Não", já fui soltando o cinto aqui. Aham. Nisso ela saiu, desceu, ajeitou a né, e ela já estava aqui na minha janela. Ela saiu e veio aqui e falou assim: "Mãe, tá na hora de eu tomar uma decisão madura, você não acha?" 8 anos. Ela estava dizendo pra mim: "Mãe, não quero mais que você atravesse a rua". Sim. Aí eu falei: "Ah, tá bom, né". Falei: "Tá, então vai". Aí fiquei olhando, né, meio tensa, lógico, é a primeira vez que ela atravessou a rua sozinha. Sim, a gente tem, E né, ela esse foi toda feliz, ficou lá esperando, cabelinho presinho, assim, foi toda saltitante, jogou beijo pra todo mundo e e se entrou sente feliz e e tem uma fase que eles alegre. são pequenininhos, eles se Nunca sentem mais muito atravessei rua com independentes, ela. né, fazendo as coisas dele. É, isso é importante, a construção de autoestima, Sim. É. autoconfiança, Você sabe que né. esses dias eu gerei um problema e nem sabia, porque, o meu filho começou a ver, esses negócios de YouTube, de Disney, começava a passar a propaganda do Nextjoy, que é o não são patrocinadores nossos, mas era uma conta online do Bradesco, só que o que que passava lá no intervalo lá da Disney? Ele tem uma parceria com a Disney, então você faz baixa o aplicativo, faz a conta corrente Uhum. e você dá missões para o teu filho, ele vai olhar, só que o meu filho não tem celular, então na cabeça dele, não sei como que ele pensou fazer isso. Aí você vai lá e diz: "Ó, tem que arrumar a cama", ou tem que, jogar o lixo, e tal. E daí ele entra no aplicativo, tem a missão. Se ele cumpre a missão, ele ganha o dinheiro, daí ele transfere Ah, da sua conta entendi. automático para eles. E Uhum. eu não sabia o que que era. "Mãe, você tem que abaixar eu quero ter uma conta na Nextjog, não sei o quê". Até que eu fiz uma para ele, para minha filha, porque a minha filha já é adolescente, vai fazer 16 anos, então às vezes ela almoça na escola, eu transfiro dinheiro na conta dela, né, e Uhum. aí ela almoça e agora, o maior medo, né, eu tenho essa dificuldade, anda de Uber, então tem que estar Aham. sempre lá um dinheiro na conta dela e tal. Mas eu fiz pra ele também. E aí ele ganhou um dinheiro do avô dele, e e o avô, e daí ele veio com o dinheiro, lá era R$ 100, né: "Mãe, você consegue transferir esse dinheiro pra minha conta? Eu te dou aqui". Aí eu transferi pra conta dele e tal. Aham. Ele não tem o celular, mas ele acompanha ali pela minha. E aí eu falei: "Bom, tem que organizar, você já tem uma identidade", eu sempre fui bem organizada, porque eu desde pequena eu tinha pra mim. Comprei uma carteira pra ele, coloquei lá a identidade e o cartão. Falei: "Ó, esse aqui tem que ficar aqui em casa. Quando você for viajar, que você for estar com teu pai, você tem que estar com o documento, então a gente vai carregar isso Uhum. aqui". Só que ele pegou e levou pra escola, e ele sabia a senha, não sei se que eu contei em algum momento, ele começou a passar o cartão no lanche da escola. E Ah, aí um dia eu entrei, entendi. não sei por qual motivo, porque eu nunca entrava, que dá pra você ter acesso ao que à movimentação deles daí, você Uhum. pela sua conta. E aí eu vi, falei: "Filho, você tá passando?". "Ah, eu comprei bala e não sei o quê". Falei: "Não, mas não pode, não é assim que funciona". Falei: "Bom, ele precisa de uma educação financeira". E aí passou. Aí um dia eu estava conversando com um casal que são pais de um amiguinho dele, e aí ela falou assim, e aí a gente eu não lembro porque a gente entrou nesse assunto da conta e tal, ela: "Menina, você não sabe o quanto meu filho me perturbou, porque ele viu que o Noah tem um cartão que passa e compra as coisas lá na escola, e ele queria que eu fizesse esse cartão de qualquer jeito". O cartão E eu mágico. falei: "Meu Deus", é um cartão mágico, né, vai lá comprando dinheiro. Lembrei o que que foi, lembrei, teve um dia que às Aham. vezes acontece, eu programo todo o lanchinho deles e às vezes acontece de: "Putz, não preparei nada antes, mas dá pra comprar o lanchinho na escola". Então você compra a ficha Aham. e daí na hora do lanche vai lá e paga. E aí eu acho que eu pedi, passei a senha pra ele, falei pra minha filha ir junto, falei: "Não sei se ele vai saber comprar sozinho". "Não, eu sei, pode deixar e tal, pode deixar". Como ela estava na escola à tarde aquele dia, eu falei: "Vamos deixar pra ver, né". Uhum. Então ele aprendeu, ele comprou o lanchinho, ok, só que ele ficou com aquilo na cabeça que ele sabia passar. Aí ele até que ele Aham. bloqueou o cartão, porque ele gastou todo o Puxa. dinheiro comprando. Então eu expliquei, falei: "Filho, você É. tem que não é assim que funciona, né". Tudo a gente precisa ensinar para eles, né, É, Cláudia, e eles exato. vão tendo a compreensão do uso das coisas,
Mas ele falou: "Aí eu me É. senti", aí eu lembrei disso porque eu lembrei quando você falou, ele falou: "Mas eu me senti tão importante, mãe, uma sensação Isso. legal de estar com o meu cartão e com É. meus Então, negócios". nesse momento, ele tá dizendo assim pra você: eu já sei cuidar de dinheiro, eu quero cuidar de dinheiro". Aí é o momento da gente começar a dar o dinheiro pra ele, uma semanada, uma quinzena, ou a mesada, né, essa é a função da mesada na vida Sim. das crianças. Ensinar a educação financeira. Começou a fazer continha ali, já sabe fazer conta de mais e menos, você já pode dar Então a dinheiro pra mesada ela é eles. bacana pra trabalhar isso? Sim, fantástico. Né, porque existe muito adulto endividado, porque não aprendeu a lidar com dinheiro Sim, quando era criança, né. sim, Então hoje sim. algumas muitas escolas, na Já estão verdade, né, já trazendo a fazem educação educação é, financeira, mas isso também pode partir de casa. Então sim. você começa a fazer esse controle com a criança, ensinar ela a controlar o valor que ele tem disponível para, por exemplo, comprar o lanche, né. Exatamente. E aí É, escolher, é né, com o que quer importante gastar. isso E foi isso que eu também. expliquei pra ele. Eu falei: "Filho, você pode escolher juntar o seu dinheiro, você pode escolher várias coisas", porque até então a gente Uhum. trabalhava com um cofrinho, né. Mas hoje Aham. eu não pego mais dinheiro na mão há muito Não, a gente tempo, não usa né. mais, isso não tem mais, né, a E aí gente era vai daí tem que fazer escolhas, é. aí quando veio eu lembro que ele pediu pra comprar figurinhas da Copa, eu falei assim: "E o teu dinheiro? Você gastou tudo em bala. Aí você essa semana você compraria com o teu dinheiro". E aí comecei a Aham. explicar a questão das prioridades, e de fato. E uma coisa interessante é que eu li uma vez, é que os adultos a maioria das pessoas que estão endividadas porque não querem olhar para o tamanho do rombo que ela já gerou. É, Então ela não exatamente. olha e ela não resolve, né, É, quer fugir vai daquilo. protelando, né, da Sim, culpa, frustração, é uma série de sentimentos que a pessoa precisa administrar, né. Tudo isso pode ser evitado em grande parte se a criança aprende a lidar com isso, né. sim. Então não vira essa questão do dinheiro é outro assunto, dá mais um outro É, dá mais um podcast dá inteiro. mais um Mas as programa suas aí. filhas foram para a área da psicologia? Uma só, né, que tá. Então, 2 foram para a área de saúde, né, então a mais velha faz terapia ocupacional, Ah, na que federal, bacana. adora o que faz, assim, super envolvida com a profissão, com os projetos de pesquisa, um monte de porque elas não só estudam, né, elas fazem mais projeto de pesquisa, elas fazem Sim, então não, assim, só é estudar não aquela basta, coisa né, não, tem não que dá, ter um não dá monte de é. Então as 2 mais velhas são assim, a do meio a mais nova também, ela já fala das a coisas mais que ela nova que quer tá com fazer. 16, 15 ela fez, 15, né, aham. é. E ela pensa o quê? Também pra área da saúde? Não, ela quer ir pra área artística, ela quer fazer teatro, ela quer fazer música, o mundo dela é outro. É outro mundo. Mas às vezes ela oscila ainda, sabe. Daí ela Entendi. fica escutando as irmãs falar da profissão, daí ela vê hoje que ela presta mais atenção, mas não definiu ainda, né, ela tá Sim. assim meio É, a minha também é, tá nessa fase aí de não sabe eu tenho é. conversado a única coisa que ela sabe certeza absoluta é que ela quer a área de humanas. Olha, Essa é a então. certeza Então, absoluta já dela. a probabilidade de errar Di diminui, diminui, mas ela né. teve a fase também do querer ser Já cantora, do sabe. querer Eles ela passam tem uma pelas fases, habilidade né. artística ali, então É. isso é muito bacana. E a do meio, né, ela terminou agora odontologia. Daí ela Ah, que você estava me falando agora há adora pouco. criança também, ela gosta muito de criança, então ela vai pra odontopediatria. Também muito envolvida com negócio de escola, da escola não, desculpa, da faculdade, liga de odontopediatria e tal, e fazendo 1000 coisas, projeto de pesquisa com as 2 mais velhas são assim, além da aula, elas um monte de coisa, eu nem sabia mais o que que elas faziam, né. Sim. "Ah, mãe, hoje tem reunião da liga", eu chegava, elas trancadas lá no quarto com reunião, com não sei o quê, falava: "Ah, tá". Daí era tudo online, né. E elas têm idades, né, bem próximas também, elas devem É, conversar 1 ano e muito. 2 meses de É, pouco diferença, elas são tempo. super amigas, assim, se dão bem. Teve uma fase ali com as 3 que dava uns desacertos, né, porque daí tinha Estavam uma criança e 2 adolescentes. sim. É, Aí esse é o adolescente desafio não que quer eu muito tenho, porque os criança meus por têm fase perto. diferente, então assim, um é chato É, para o outro, entendeu. As coisas do adolescente é isso. chato para o pequeno, É, e aí o adolescente não quer deixar o irmão não quer. criança participar das coisas, porque daí ele É. se sente que tá regredindo, daí ele acha que ele tá Ah. diminuindo voltando para trás, aí não pode. Ah, e tem um pouco desse sentimento, É. né, e não quer e Isso tal. vai até uns 16, mais ou menos 17. Eles se firmam como adolescentes, não tem mais essa necessidade de autoafirmação de quem eles são, né, diminui nessa Sim. fase, aí eles já aceitam brincar com o pequenininho, tá tudo certo. Depois passa, né. Eu tive isso É. com os meus irmãos, eu sou a filha mais velha, aí depois de mim a diferença era de 2 anos, e depois 7 anos e depois 12 anos. Então eu com a minha irmã de diferença de 12 anos, eu sempre tive um olhar eh, que ela era uma criança, que ela era pequena, era muito distante pra mim. Uhum. Eu tinha uma trava, eu não conseguia mesmo ela sendo adolescente e tal, Uhum. eu não conseguia conversar com ela de igual para igual. E daí depois ela foi crescendo e a gente foi se aproximando e logo no início da pandemia também isso, facilitou, a gente se uniu muito e hoje a gente Olha. conversa assuntos, assim, de igual para igual. Tem coisas que, como ela tá formando em psicologia, Uhum. eu também pergunto para ela, questões de trabalho, eu peço muito a contribuição e tal, então isso tirou, mas Vai até mudando, certo né, ao longo ponto da vida, vai mudando. é. Muitas famílias têm isso que você falou, o pequenininho, você é pequena, você não vai porque você é pequena, você não pode porque você é pequena, e a criança vai achando e ela cresce entendendo que ela é pequena.
E às Sim, vezes tem isso, né. às Sabe vezes que isso é fico muito essas questões das comparações, ela é muito louca, porque eu lembro quando eu era pequena, e aí tem a questão da mulher, eu trazer um pouquinho disso, né, tudo a mulher não podia, o menino pode, a menina não pode, a menina tem que fazer as coisas em casa, o menino não. é. E chegou uma época na minha vida, eu nunca tive o sentimento de que eu era homossexual ou, nunca tive, no isso foi Aham. a minha orientação sexual sempre foi muito clara pra mim. Mas eu lembro quando eu era pequenininha que eu queria ser eu falava assim: "Eu queria ser homem", porque a vida para o É mais homem é legal, mais né. legal, é É, mais divertida. Eu queria ser um pode mais menino, coisa, né. tudo pode, Uhum. eu não posso. É, Então na minha cabeça era que, mas isso não da minha família, né, isso vinha sim. dali e aí, assim, só que na época eu não era tão pequenininha. Eu até é verdade, eu brincava muito, minha família sempre permitiu Uhum. brincar de igual para igual, então eu brincava com os meninos da minha rua, tinha muito meninos na minha rua, mas aí o preconceito deles comigo é Uhum. que Com a me menina. trazia esse É, sentimento. Mas eu não entendia ainda. Quando eu cresci, que eu fui para o mercado de trabalho, daí que eu entendi que é assim: "Não, espera aí, você é mulher, você não pode fazer isso aí". Aí é que eu é, vi o preconceito. Então, essas travas que a gente estava falando aqui, desde a trava do ser pequenininho, desde a é. trava do né, da rejeição, tem também da mulher. E aí Sim. depois impacta lá no negócio dela, na hora de tomar uma decisão. Eu atendi Uhum. uma coordenadora de uma empresa, eu faço atendimento a líderes, né, faço consultoria a líderes na área de liderança e Uhum. gestão de pessoas em organizações de médio e grande porte. E aí ela tinha uma dificuldade com o gestor dela. Ele trazia, assim, que ela não aceitava ali o direcionamento, que ela batia muito de frente e tal. E Uhum. aí, olha que loucura, né, a gente trabalhando a questão da gestão, do relacionamento com os pares, do relacionamento com o líder, e aí de uma sessão para outra ela me trouxe, ela falou assim: "Eu cheguei a uma conclusão. Por que que eu sou tão resistente à forma como o meu líder lida comigo, naquele dia?" E aí ela falou assim: "Ele fala de um jeito que o meu pai falava comigo. Até o Ah, tá tom de vendo? voz, Aham. e o meu pai me rebaixava Uhum. muito", ela falou. E quando ele eu Ah, já vou na reativa, porque é como se ela falou: "Não tô comparando, ele não é igual ao meu pai, mas o jeito que ele fala era mais ou menos o jeito, então por isso sim, eu sou provocava aquele resistente". sentimento nela. Provocava o mesmo Uhum. sentimento. Ela falou: "Já É, entendi que é uma coisa que vem muito interna e tá partindo de mim. Vou isso, observar para que eu não tenha o comportamento que eu tinha com meu pai de isso. rebeldia". Percebe como as relações familiares, elas vão aparecendo em determinadas fases da nossa Muito, vida? Então não é muito. só na criança que as relações parentais interferem, no adulto também. Então dentro dessa pessoa, ela tinha ainda lá dentro os resíduos emocionais dessa relação com o pai, e ela ficava reativa, lógico, com o chefe assim, E né. que loucura, né. E é Aham. assim, não é uma coisa que a empresa não quer saber. Ela Sim. não quer É, saber. claro, não. Ela Aham. não ela tá sendo reativa e Uhum. tal, então ela meio que sempre ficava querendo justificar e provar diferente, ele falava: "Calma, eu te fiz uma pergunta, você tá me apresentando um projeto. Eu te fiz uma pergunta para entender como é que você vai, viabilizar esse projeto. Você já vem numa Uhum. reatividade", então a gente começou a fazer esse trabalho, né, e até utilizando ferramentas de coaching, mas, o que eu sempre falo hoje, que olhar para você, entender que muitas vezes primeiro tá aqui, você se compreender, trabalhar autoconhecimento, Isso, fazer a terapia, ajuda exatamente. em fechar mais negócios, em valorizar seu trabalho, em fazer parcerias, não se envolver a gente vive Sim, a muito vida isso. flui melhor, né, Isso. a vida Se se colocar em encaminha situações melhor. difíceis, Sim, relacionamentos sim. difíceis, né. É, a gente saber respeitar os nossos limites, as nossas fragilidades, mas despertar o nosso potencial, né, validar o que você sente, o que você quer, o que você gosta, né, não ficar adormecida numa coisa que tá ruim pra você, né, seja numa escolha profissional, como eu estava dizendo, que lá, tipo, né, eu passei por isso, várias pessoas passam, né, tem uma expectativa da família na escolha da profissão, tem uma Uhum. expectativa da família para casar, para que não se separe, para que não sei o quê, né. Então essas questões, elas precisam ser transmutadas, né, modificadas né, e a vida é assim. E a vida é assim, é um olhar para dentro de si o É. tempo todo e aprendendo o tempo Sim, todo, né. sim, exatamente. Nossa, que bacana. Eu tenho certeza absoluta que as mulheres que estão nos assistindo vão se identificar de alguma forma. E você falou que você não posta muita coisa nas redes sociais, né. É, Se elas não, quiserem te procurar, como nossa, é que elas te acham? eu tenho lá, mas não tem muita coisa. Mas pode fazer o Mas contato por lá, né. sim, pode, pelo Instagram, Facebook, né, Pode deixar Mônica aqui, ó, Braz. Mônica, Então vamos já lá. fala suas redes Isso, aí. o Facebook é consultório não, esqueci. É que você Não, não é pesquisa Mônica você, Prado né. Braz, consultório de psicologia, Facebook.
E o Instagram é Mônica Brás Psicóloga. Mônica Brás, psicóloga. Isso. Não, Bacana. psicóloga Mônica Brás. Isso, uma coisa assim, gente. A gente vai pegar Mas a olha, sua eu rede tô me social. estruturando lá, o ano que vem vai estar mais organizado nas redes Mas sociais. esse é um Mas tá lá, desafio, né? Porque querendo tá ou bom? não, é uma parte que envolve, obviamente, todo o teu intelecto, mas é muito operacional, porque quando você tá ali, Não, você não eu não tá em tenho, outro lugar, eu né? não tenho paciência muito para essas coisas, né? Então eu tô vendo Já umas começa por pessoas aí, lá já não tem que vão paciência. me ajudar a partir de janeiro ali a me organizar com essa questão de rede social, Rede né? social, É né? importante, hoje todo mundo vai por Sim, lá, né? Mas sim. assim, A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube e também no Spotify, que vai o áudio, a gente vai deixar lá para as pessoas bacana. que escutarem, assistirem, que já pode ir aqui embaixo. Eu sempre pergunto, mas é que às vezes as pessoas não olham, né? Também tem isso. Uhum. Então, se você vai aqui na descrição, vai achar. Se tiver alguma dúvida, vai clicar ali e vai direto para sua rede. Mônica, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Adorei, foi bem. Eu acho que foi bem agregador, essa é a palavra? Tem horas que me dá umas. Deve ser. Não sei. Eu não. Construtivo, Isso. Então, acho que eu falo tanto que foge a palavra que eu queria falar, enfim. É. Mas eu acho que foi bem construtivo, tanto para mim, quanto mãe, quanto empreendedora, como eu tenho certeza que muitas das mulheres que nos assistem, que nos ouvem aqui, vão se identificar com tudo que você trouxe. Obrigado por trazer a contribuição da tua vida mesmo, pessoal. Acho que obrigada. isso torna o profissional muito humano também, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu gosto, claro que no consultório você tá ali atuando, né? Mas lá não dá. aqui você pode ser o que você Dizer que quiser, eu tá, posso. Mônica? Você pode ser você Obrigada. mesma. Obrigada, que ótimo. E é isso. Obrigada. E então a gente vai se despedir aqui do nosso Eu que público naquela agradeço. câmera. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Um prazer Imagina. enorme estar aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouco aí, né? Que as pessoas vão sempre atrás do que queiram, né? Não desistam dos seus sonhos, das suas vontades, respeitem os seus sentimentos e vão atrás do que queiram, né? Isso é importantíssimo. Esse é aquela história da máscara do oxigênio, né? Primeiro em você, para você conseguir ajudar os outros. Ali tem uma câmera, ela tá escondida, Mônica, nesse teleprompter. Tá bom, mas ela tá ali. Eu quero me despedir então do pessoal. Obrigada para você que esteve aqui. Você que gostou desse conteúdo, não se inscreveu ainda ou entrou no meio do bate-papo do que eu falei no início lá, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário. A gente vai responder todo mundo. É legal, porque a gente vê como que o público tá absorvendo o conteúdo também. Bacana. E já encaminha esse podcast aí para pelo menos 5 amigas, para também se beneficiarem do tudo que a gente falou aqui. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Beijo para todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.